Olha só, você já deve ter notado que é uma espécie de histeria alimentar rondando o Ocidente. De tempos em tempos, vários alimentos já foram e ainda são vítimas dessa histeria. Já foi o açúcar, já foi o sal, o ovo, o glúten. Pois agora o grande vilão dessa religião pagã é a proteína animal. Se você é um apreciador daquele filé alto suculento, daquela costelinha suína, ou mesmo daquele cheeseburgão com bacon, cuidado, cara. Você pode estar colaborando para o fim do planeta e, consequentemente, para o fim da espécie humana. Parece que um tipo de neopuritanismo vem tomando conta da sua cozinha, da sua vida alimentar, do seu churrasco feliz com a família. Logo, logo, um desses pastores neopagãos pode invadir o seu quintal, confiscar sua fraldinha mal passada e te jogar numa masmorra, te alimentando de tofu, insetos crocantes, arroz integral, sei lá o quê, e para o seu próprio bem, e para o bem da humanidade, lógico. Você acha que eu estou exagerando? Olha, pode ser, mas pelo andar da carruagem, se essas ações salvadoras, como a Agenda 2030 da ONU, aquela Agenda Verde, se essas agendas triunfarem, seus dias de carnívoro malvadão estão contados. Essa loucura não é de agora, não. Os vilões da alimentação estão sempre nos rondando. Eu não saberia precisar desde quando começou essa loucura, mas algo me diz que essa onda começou entre os anos 50 e 60, o lance da contracultura e toda a palhaçada que veio junto dela, menos o rock, né? O rock era bom. Mas o orientalismo, neopaganismo, veganismo, esses ismos todos, nova era. Eu mesmo, que fui jovem nos anos 70, quase embarquei nessa coisa de vegetarianismo, macrobiótica, etc. O problema é que minha mãe tinha mãos mágicas na cozinha e ficou impossível manter a disciplina, né? Eu saía do restaurante macrobiótico depois de comer aquela comida insossa. E aí chegava em casa, traçava almôndegas suculentas, os bifões à milanesa, enfim, almoçava de novo. Mas o fato é que, desde os anos 50, começaram a pipocar esses estudos, 100% das vezes sem nenhuma evidência científica, nos dizendo o que comer para vivermos mais e com mais saúde. O alimento deixou de ser comida e passou a ser remédio. Até então, embora houvesse um quê de terrorismo alimentar nesses estudos, tipo a manteiga e o azeite vão te matar, troque por creme e óleo vegetal. O curioso é que hoje estudos realmente sérios e com evidências realmente científicas provam que cremes vegetais e óleos vegetais são puros venenos. Mas a coisa toda ficava meio no vai quem quer, entendeu? Quem quer ser vegano, vai fundo, come lá o seu matinho. Quem quer comer tofu com arroz integral, sem sal, fica à vontade, não tem problema. O lance era viva e deixe viver. Sem patrulha, sem militância. O troço começou a virar loucura mesmo quando, na rasteira do ativismo ecológico, logo cooptado pela esquerda moderna, o nutricionismo virou uma atividade política. Aí, as ordens religiosas da alimentação subiram ao poder das instituições culturais, políticas e privadas e começaram a ditar regras de cima para baixo, sempre argumentando que precisamos preservar o meio ambiente, o suposto aquecimento global, teoria que está longe de ser unanimidade entre a comunidade científica. E, sobretudo, o freio no crescimento populacional, entre outras teorias apocalípticas do gênero. Cara, é a igreja do fim do mundo. Cada grama de carne ingerida por nós, infiéis, nos transforma aos poucos num satã desumano. Se você não proferir a fé dessa gente, você é um negacionista que vai arder no lodeiro da incorreção política. Mas a minha impressão é que aquela histeria, que parecia vir de pequenos grupos sem importância, tinha método. E, aos poucos, esses grupos foram chegando às instituições internacionais e pimba, agora estão lá, burocratas instalados no topo das dependências da ONU, elaborando planos para salvar o planeta, a sua vida e, quem sabe, dominar o universo. E quando a gente desconfia, só desconfia, que isso pode ser pura engenharia social e que esses caras iluminados querem conquistar corações e mentes para não haver discordância entre nós, pobres humanos sem rumo, se você desconfia disso,
Você pode ser, para usar um termo da moda, cancelado pelos soldados do politicamente correto. A pressão dos burocratas, incluindo aí políticos brasileiros, é gigantesca. Continentes ocidentais inteiros, sobretudo a Europa, estão adotando e, pior, aplaudindo os planos da ONU para que, até 2030, o planeta esteja limpinho, com os rebanhos dos pecuaristas malvadões substituídos por plantéis de unicórnios. E nós, felizes, nos alimentando de insetos e carne sintética criado nos centros de pesquisas financiadas pelo Bill Gates, George Soros, essa turma aí dos mega, super, hiper capitalistas. Ah, sim, e eles, os mega, super, hiper capitalistas, continuarão se fartando de carne de verdade. Afinal, foram eles que salvaram a humanidade das catástrofes que nós, humanos, iríamos causar se continuássemos a liberar CO2 com os nossos carros soltando fumacinha e nosso gado soltando punzinhos. Você ainda acha que eu estou exagerando, né? Então faz o seguinte, abre seu Google agora e busque essas manchetes. Carne de laboratório e insetos desafiarão proteína vegetal. Maiores cubas do mundo para o cultivo de carne no-kill, que é a carne de laboratório, serão construídas nos Estados Unidos. Bill Gates diz o seguinte: é preciso deixar de comer carne para evitar o colapso climático. Nas gôndolas dos supermercados você já pode encontrar almôndega, frango, bisteca, hambúrguer, etc. Tudo feito de planta. E nas embalagens de uma empresa chamada Fazenda do Futuro, já há um selo que diz o seguinte: versão 2030, em uma referência óbvia à Agenda 2030 da ONU. Não sei você, mas eu acho isso assustador. Os caras querem empurrar mato por nossa goela. Toda essa história de que se a gente não tomar a medida drástica, o mundo vai para as cucuias. Isso sempre me faz lembrar de uma passagem do livro As Coisas Boas da Vida, do Rubem Braga. Ele diz o seguinte, aspas, antigamente diziam que ou o Brasil acabava com a saúva ou a saúva acabava com o Brasil. Eu era menino, cansei de ouvir isso. O pessoal todo acreditava e ficava aflito, e eu também ficava aflito. E quando encontrava alguma saúva no jardim lá de casa, matava logo para não acabar com o Brasil. Agora estou bastante velho e me lembro dessa história e vejo que continua havendo saúva e continua havendo Brasil. É por isso que eu digo, o pessoal é muito afobado. Rubem Braga, genial, né? Então, esse pessoal da ONU parece que é muito afobado, mas não é não. Eles vão com calma e vão convencendo a gente. Eu não tenho muita ideia de como criar resistência a essa imposição globalista. Por enquanto, o que a gente pode fazer é comer nossa carninha enquanto a gente pode escolher, né? Para tanto, aqui vai uma receita de uma paleta suína, a perna dianteira dos nossos amigos porquinhos. Ingredientes: uma paleta suína de 3 a 4 quilos. A dica é pedir para o seu açougueiro tirar aquela pá central da paleta. Uma garrafa de vinho branco seco de boa qualidade. Sal grosso. 2 colheres de sopa de páprica espanhola, misture a doce e a picante. Folhas de louro. 1 colher de sopa de estragão. Um maço de tomilho-limão debulhado. Pimenta do reino rosa, preta e da Jamaica. Mais ou menos 1 colher de sobremesa de cada. 1 cabeça de alho de dentes grandes, cada dente cortado em 3 pedaços mais ou menos. Agora vai o preparo da marinada, que é o vinha-d'alhos. Dispõe a paleta em uma assadeira funda. Com uma faca, faça incisões profundas em toda a superfície da carne. Nas perfurações, encaixe os dentes de alho em fatias e algumas folhas de louro. Regue a carne com vinho. Moa todas as pimentas e as ervas num pilão ou bata num processador. Esfregue com vigor o sal grosso, as ervas e pimentas moídas e a páprica em toda a superfície da peça. Cubra a assadeira com papel alumínio, leve à geladeira e deixe marinando por, no mínimo, 8 horas. Preparando o assado. Retire a assadeira da geladeira, pré-aqueça o forno em 280 graus.
Sem retirar o papel alumínio, leve a assadeira ao forno e deixe assar por mais ou menos uma meia hora. Após esse tempo, abaixe o fogo à temperatura mínima do seu forno e deixe assar por aproximadamente 3-4 horas. Normalmente calcula-se 1 hora por quilo. Retire então o papel alumínio, a carne já deve ter se deslocado do osso. Devolva a assadeira para o forno baixo e deixe assar por mais ou menos 1 hora, sempre regando a superfície da carne com o molho da marinada. Quando a paleta estiver dourada e brilhante, chegou a hora de servir. A carne estará tenra e desmanchando ao toque da colher. Você nem vai precisar de uma faca. Sirva com arroz de amêndoas ou farofa de banana manteigada. E olha, bom apetite! Vamos comer carne enquanto podemos.